Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje nós vamos conversar com o Rui Lopes e o Caio César. Eles são sócios fundadores da KR Consultores Associados, uma empresa especializada em consultoria organizacional. Olá, Caio. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo jóia? Muito obrigado. Rui, muito obrigado por sua participação. Ô Daniel, tranquilo. Nós que agradecemos e eu fico muito satisfeito em participar desse grande programa, que é o maior programa de empreendedorismo da América Latina. Legal, muito obrigado pela gentileza. Para começar o nosso bate-papo, Caio, você tem uma vasta experiência dentro da área de consultoria empresarial. Conta um pouquinho para a gente e para quem assiste o programa, como começa essa história. Bom, a minha trajetória, né, iniciou aproximadamente quando eu tinha 11 anos, né, quando o meu pai me deu de presente de aniversário um carrinho de bombom, né? Então, assim, a partir daquele momento, eu percebi que a minha vida seria gerar negócios, né? E posteriormente orientar negócios, né? Então, a experiência, ao longo desse tempo, veio através de várias empresas por onde nós passamos, por onde eu passei, né? E eu costumo dizer que a minha formação de consultor, ela foi formada nas trincheiras da operação, né? E utilizando como escudo a teoria, né? Então, assim, por isso que nós trabalhamos fortemente na KR Consultores e eu foco muito nisso quando eu falo com os consultores, quando eu sento com os consultores para desenvolver projetos, para analisar projetos, que nós precisamos focar muito na operação, muito na execução, né? Então, assim, toda a nossa experiência foi pautada na execução em grandes empresas, né? Para que nós pudéssemos adquirir essa experiência e a experiência do dia a dia, da operação, da execução, trazer para dentro das empresas. Então, assim, muitas vezes nós identificamos algumas situações em livros, né, na teoria, e quando nós trazemos para a prática, para o dia a dia, existe uma certa inconsistência. Por isso que eu repito, a minha formação como consultor, ela foi forjada nas trincheiras da operação do dia a dia, mas sempre utilizando como escudo a teoria, fazendo esse alinhamento, sempre buscando esse alinhamento para que o empresário se sinta confortável em aplicar as soluções que nós trazemos. Legal, Caio, gostei dessa definição. Agora eu coloco o Rui no bate-papo, na entrevista. Rui, conta um pouquinho para a gente como foi a sua caminhada, a sua trajetória até esse encontro com o Caio e também como foi que vocês tiveram essa ideia de criar uma empresa de consultoria. Bom, eu diria que tudo começou, Daniel, quando eu saí aqui do Ceará e fui morar em Boa Vista, Roraima, ali na fronteira com a Guiana Inglesa e a Venezuela. Lá eu me formei em administração de empresas, fiz MBA em marketing e fiz também MBA em consultoria com foco em empreendedorismo pela FGV. A partir daí eu tive escritório próprio de consultoria e também cheguei a ser consultor do Sebrae, do Senar e do Senac. Como todo bom cearense, a gente sempre tem saudade da nossa terra e o desejo de voltar. E assim foi feito. Em dezembro de 2011 eu voltei aqui para o Ceará, mas com o plano de não atuar mais em consultoria. Eu estava sendo executivo de uma empresa aqui no estado e foi quando eu conheci o Caio, que já estava atuando em consultoria aqui em Fortaleza e me fez o convite para a gente juntar forças e montar a KR Consultores. E de lá para cá a gente vem trabalhando aí fortemente no nosso estado e fora dele também. Legal. Caio, a empresa tem um DNA inovador e vocês têm se destacado muito aí no Ceará, sempre oferecendo soluções práticas e objetivas, mas de forma personalizada, procurando atender à necessidade do mercado corporativo. Conta pra gente, que soluções são essas? Como são realizadas essas consultorias? Primeiramente, Daniel, nós precisamos entender um pouco do nosso DNA, né? Então, assim,
dentro dos nossos valores, dentro da nossa estrutura organizacional, nós temos um valor chamado simplicidade e objetividade. Então, assim, isso já nos diz que o nosso foco principal é solucionar o problema identificado no cliente. A partir daí, nós identificamos, nós definimos e modelamos uma metodologia que nós identificamos de PEA, que é planejamento, execução e auditoria, né? Então, assim, nós chegamos no cliente, identificamos a necessidade desse cliente, traçamos as estratégias, os planos de ação, né? E tudo isso uma via de mão dupla, né? Então, assim, junto com o cliente, identificando a necessidade do cliente, nós traçamos essas estratégias, esses planos de ação. Posteriormente, nós treinamos a equipe, né, e começamos a implantação. E por último, que é a auditoria, e aí é onde eu digo que está o diferencial da KR Consultores, que é a execução. Então, como eu falei anteriormente na primeira pergunta, nós prezamos muito pela execução no cliente, certo? E isso nos garante a geração de resultado. Então, assim, nós trazemos ferramentas tecnológicas, nós trazemos ferramentas direcionadas à necessidade do cliente, com a nomenclatura existente no cliente, muitas vezes as cores da logomarca do cliente, nós trazemos a cultura do cliente dentro das ferramentas, para que eles sintam-se à vontade, né? Porque muitas vezes a consultoria gera, de certa forma, um bloqueio nas pessoas, então nós preparamos todo esse ambiente para gerar um engajamento da parte do cliente e da parte dos colaboradores do cliente. E voltando à questão da auditoria, sim, nós garantimos que a atividade será executada. Então, se nós passamos algumas atividades dentro do plano de ação e nós estamos identificando dentro da nossa auditoria que essa atividade não vai ser executada ou ela pode não ser executada, nós entramos em ação, nós entramos na execução e realizamos a atividade. Por quê? O nosso foco principal é a geração de resultado para o cliente. Então, assim, não adianta simplesmente você analisar, identificar, traçar o plano de ação, treinar o pessoal, se você não executar. Então, assim, de planejamento, nós temos milhões. O que normalmente a empresa ela falha é na execução. E aí nós ficamos lá muito próximo do cliente, mais próximos mesmo dele, o tempo todo acompanhando, o tempo todo ligando, o tempo todo próximo dele para garantir que vai ser executado e para garantir que o resultado vai ser gerado. Então, assim, a nossa consultoria ela é pautada em ferramentas adequadas à necessidade do cliente e a garantia da execução. Ou seja, próximo ao cliente, interagindo com o cliente e garantindo que ele vai executar e que ele vai ter o resultado esperado dentro do projeto. Então, podemos dizer, Daniel, que o diferencial da KR está aí, né? Assim, então, o dia a dia, a operação, a execução é o que faz toda a diferença dentro do meio corporativo. Perfeito. Rui, pegando um gancho na resposta do Caio, eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho e falasse mais dos diferenciais da KR Consultores e também sobre a metodologia que acaba fazendo com que os clientes consigam alcançar os resultados e os objetivos. Compartilha com a gente. Perfeito, Daniel. O Caio falou muito bem e um dos nossos pontos fortes é exatamente a nossa metodologia de trabalho. Em cima da metodologia PEA, nós ainda temos o que nós chamamos internamente dos princípios da nossa metodologia. Do que se trata disso? Ao longo desses nossos mais de 10 anos de experiência, nós entendemos uma coisa fundamental, que o cliente, Daniel, ele quer resultado, e ele quer resultado rápido. Então, diante dessa nossa metodologia, que ela simplifica o modus operandi do trabalho de uma consultoria, e aí a gente desmistifica e traz à tona uma maneira de trabalhar mais simples e mais objetiva, nós sempre procuramos, dentro do nosso processo de trabalho, fazer com que o cliente entenda e que fique muito claro para ele o que tem que ser feito,
por que tem que ser feito e o como deve ser feito. E é no como deve ser feito onde o cliente ele se torna dono da situação. Em que sentido? Nós, durante todo o processo, durante todo o momento do projeto de consultoria, nós estamos habilitando o cliente e colocando nas mãos dele um modelo de gestão no qual, após a finalização do projeto de consultoria, Daniel, ele vai se tornar autônomo e com capacidade suficiente para tocar o seu negócio a partir da transferência da tecnologia e do conhecimento que a gente possibilita para ele. Por isso que a nossa metodologia ela é muito forte. Ô Rui, eu quero emendar uma outra pergunta para você, porque várias empresas relataram dificuldades nesse momento complicado de pandemia do novo coronavírus. Ainda que a economia esteja voltando ao normal aos poucos, os gestores foram obrigados a mudar parte dos seus esquemas de trabalho para dar conta do atendimento aos seus clientes e também aos seus funcionários. Conta para a gente um pouquinho quais são os benefícios que as empresas e os gestores acabam tendo uma vez que contratam um serviço de assessoria e consultoria organizacional que é oferecido pela empresa. Perfeito, Daniel. A tua colocação ela foi muito consistente e eu vou te explicar um pouco. Imagine você o seguinte, desde 2007, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, passando pelas metodologias do Sebrae, do Senai, do Senac, de lá para cá, nós conseguimos entender pontos fundamentais pelos quais as empresas passam e têm dificuldades. É fato que, desde que a gente começou a atuar no mercado, a gente sempre passou por várias nuances de crise, a crise disso, a crise daquilo, mas de uma forma bem simples, eu queria destacar o seguinte: todo e qualquer problema de empresa que está passando por qualquer tipo de dificuldade, se a gente fosse aqui traçar um plano de ação, uma estratégia bem rápida, eu diria para você o seguinte: vamos dividir a empresa em duas partes. Uma parte comercial e uma parte financeira, onde de um lado a gente vai ter o comercial que vai em busca da receita e de outro lado a gente vai ter o financeiro que vai fazer o controle dessa receita. Por trás disso, o pano de fundo do empresário é ele ter consciência do que é o seu negócio. Quando o empresário conhece o seu negócio, ele sabe o que é o seu negócio, o que ele faz, para quem ele faz e como ele vai fazer, a coisa começa a ficar clara. E é aí onde a KR Consultores entra, Daniel, trazendo exatamente essa visão externa e a experiência adquirida no mercado, porque no dia a dia o empresário ele acaba sendo consumido pelos problemas diários e ele não consegue enxergar as oportunidades. A consultoria ela vem com a visão externa, muitas vezes imparcial, e trazendo para ele um conhecimento das práticas que deram certo no mercado. Por isso que é muito saudável, e esse é o grande ganho que o empresário pode ter quando ele contrata uma consultoria, e em especial a KR Consultores, porque nós temos uma metodologia diferenciada. Caio, antes de encerrar a entrevista, eu gostaria de falar um pouquinho de futuro. Conta pra gente o que a KR está preparando. Vem novos negócios por aí, a médio e longo prazo? Conta pra gente. É interessante, Daniel, assim, porque nos últimos tempos, né, a gente meio que redefiniu o nosso futuro, né? Então, assim, nós traçamos uma nova visão, um novo planejamento, mesmo com a nossa metodologia estando bem consolidada, né, mesmo com nossos trabalhos gerar um resultado no cliente, sempre nós buscamos fazer uma comparação, né? Sempre nós buscamos fazer um benchmark para saber em que posição nós estamos, né? E o futuro da KR ele está muito relacionado com tecnologia, né? Então, assim, a consultoria ela meio que está migrando, né, no nosso caso, para um modelo onde nós vamos inserir mais tecnologia dentro dos projetos dos clientes.
né? Além da tecnologia, ou seja, de ferramentas mais tecnológicas, ferramentas mais conectadas, modelos de gerenciamento de negócio, modelos de gerenciamento de indicadores, mais na palma da mão do cliente, esse é o nosso objetivo a médio prazo, a curto e médio prazo, né? Nós temos também a questão da educação corporativa, né? Então, nós estamos buscando agora trazer essa experiência, tanto minha, quanto do Rui, quanto dos demais consultores, para dentro de salas de aula, né? E aí eu vou dizer assim, não seria necessariamente dentro de salas de aula, porque a nossa educação corporativa ela vai trazer o dia a dia da operação para quem participar dos nossos cursos. Então, são cases, né? São situações práticas dentro dos cursos, né, dentro da educação corporativa, para que as pessoas percebam que o dia a dia, a execução, a operação exige muito mais do que a gente às vezes imagina, né? Então, se eu puder fazer um resumo do futuro da KR integração com os clientes através de tecnologia, né? Trazer a experiência das nossas ações, dos nossos projetos para a nossa educação corporativa, tudo isso buscando uma integração mais colaborativa entre cliente, projeto, colaboradores e consultoria, né? Então, assim, tudo isso com um único foco, gerar resultado para o nosso cliente, porque essa é a nossa missão. A missão da KR Consultores, quando a KR Consultores foi concebida, quando a KR Consultores foi iniciada, foi pensada, ela foi pensada com o propósito e a missão de gerar resultado para o cliente. Nós não aceitamos o resultado ruim, né? Então, assim, nós queremos e sempre buscamos um resultado positivo. Então, a tecnologia, a integração e a experiência, podemos dizer que é o futuro mais próximo da KR Consultores. Legal, muito obrigado, viu, Caio? Parabéns pelo seu trabalho, gostei muito da entrevista, desejo muita sorte, muito sucesso. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes em participar desse programa, né? Nós acompanhamos esse programa de perto e assim é uma referência para nós. Ficamos muito felizes com o convite de vocês e nos colocamos à disposição sempre que for necessário para participar com vocês, interagir. O nosso foco realmente desenvolver negócios, desenvolver pessoas e gerar resultados. Muito obrigado. Legal. Rui, da mesma maneira, eu agradeço demais a sua participação, as informações e também um pouco da sua história compartilhada aqui no programa. Volte mais vezes ao programa para contar as novidades da KR, viu? Até a próxima. Maravilha, Daniel. Somos muito gratos pelo convite de participar do programa, né? Empresário de Sucesso na TV. E fazemos o convite para vocês, quando estiver aqui por Fortaleza, faça-nos uma visita e conte conosco. Vocês têm um apoio aqui em Fortaleza, Ceará. Ceará é de vocês. Muito obrigado pela gentileza. Certamente voltaremos a conversar em outras ocasiões. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com Rui Lopes e Caio César. Eles são sócios fundadores da KR Consultores Associados, uma empresa especializada em consultoria organizacional. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.